Eu quero começar hoje de maneira diferente. Eu tenho aqui um vídeo, eu não sei se vai ser possível ser ouvido. Eu vou tentar conectar ao meu telemóvel. Esse vídeo é extremamente importante para aqueles que conhecem a página do Ministério Jovem da Conferência Geral, GC Youth Ministry. Lá tem a primeira declaração do novo presidente da Conferência Geral para os jovens. E eu quero partilhar com os jovens. Quantos já ouviram o que ele falou sobre a juventude? A primeira declaração dele. Ok? Tem algumas mãos levantadas. Eu não sei se é possível ouvirem a partir do meu áudio, mas tendenciosamente alguém lhe fez uma pergunta. Agora que és presidente da Conferência Geral, qual é a visão que você tem para os jovens? E ele responde essa pergunta da seguinte maneira. Eu vou partilhar aqui. The General Conference Youth Department is interested to know what is your vision for the young people for the church? First of all, let me remind something. St. Louis is a very special place for me. In the year 2005, I was the youth director for South American Division, and at that time I was elected to be the associate director for the youth ministries at the General Conference, but I was not able to come. It means I have a good connection with this department. I would like to give voice to the young people. I would like to hear their opinions, and I would like to dialogue with them. They are precious. Where we have young people, we have dynamism, we have creativity, we have focus, we have commitment, and our church needs this energy from young people, and I'd like to be very close to this group. Obrigado. Eu acho que alguns perceberam a mensagem, outros não. Deixa-me que eu traduza rapidamente. Fizeram-lhe a pergunta: qual é a visão que você tem para os jovens, agora que é presidente da Conferência Geral? Ele disse que naquele lugar onde ele foi eleito como presidente da Conferência Geral, foi exatamente no mesmo lugar onde havia sido indicado em 2005, para ser diretor associado de jovens da Conferência Geral. Mas infelizmente, por algumas razões, não chegou a exercer a função. Mas ele diz que está muito conectado com os jovens, e ele disse que gostaria de dar voz aos jovens, ouvir mais a opinião dos jovens, dialogar com os jovens, e ele diz que eles são preciosos para mim. E os jovens têm uma dinâmica interessante, são criativos e focados na missão. Que Deus abençoe cada jovem que está aqui. Saúda quem está ao teu lado e diga para ele: Deus te ama e eu também te amo. E que sigamos a visão do nosso líder. Precisamos seguir a visão do nosso líder. Porque ele diz que os jovens são dinâmicos, criativos, comprometidos e focados na missão. Eu não sei se isso é verdade, vocês vão me provar hoje. E nessa manhã eu gostaria de começar com um texto de Apocalipse 3, versículo 11. Apocalipse 3, versículo 11 é o texto-chave para a reflexão nessa manhã. O texto ele é curto, apesar de que teologicamente tem muita coisa agregada no mesmo texto. Apocalipse 3, versículo 11, a palavra de Deus descreve o seguinte: venham sem demora, sublinhe por favor, venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Palavra do Senhor, vamos orar. Senhor, obrigado pela leitura da tua palavra. Agora, Senhor, suplicamos que somente o Senhor e nada mais do que o Senhor interfira nesse momento de adoração. Que o sono, o calor e as pessoas ao lado não possam interferir na nossa conexão contigo agora. Fale aos nossos ouvidos, que sejamos meros canais de transmissão da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o texto que nós lemos de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, ele se enquadra no contexto da mensagem das 7 igrejas.
E para lembrar os irmãos, nós conhecemos que existiam as famosas 7 igrejas da Ásia Menor, dos quais João destina os primeiros capítulos do livro do Apocalipse. Sabemos nós também que quando João escreveu o livro de Apocalipse, ele não se encontrava numa situação boa, cômoda, numa situação de tilo ou de festa. Não se encontrava numa situação de investidura ou celebrativa. João se encontrava numa situação difícil, porque ele estava enfrentando alguma perseguição, e João foi exilado na ilha de Pátmos, sozinho, naquele lugar deserto, para não ter contato e não influenciar as demais pessoas. João foi exilado da terra, mas apesar de ser exilado da terra para a ilha de Pátmos, João estava conectado com os céus. E por estar conectado com os céus, João recebe, vindo do próprio Deus, as mensagens descritas em Apocalipse. E as mensagens de Apocalipse foram descritas para encorajar o povo na situação que estava vivendo. Era momento catastrófico, de verdadeira perseguição. Alguns não sabiam se viveriam ou morreriam. Alguns estavam sendo tentados a desistir da fé. E foi nesse contexto adverso que surgiu a mensagem às 7 igrejas, em particular a mensagem que nós estamos a ler nessa manhã. Eu não vou trazer uma descrição histórica por causa do tempo, mas eu gostaria de dizer que o versículo 11 enquadra-se na mensagem dirigida à igreja de Filadélfia. E a igreja de Filadélfia é aquela que historicamente surgiu entre 1798 até 1844. E conhecemos nós que nesse período da igreja de Filadélfia foi exatamente no período do despertamento das pessoas sobre a volta de Cristo Jesus. Havia um grande despertamento na Europa e em outros lugares sobre a mensagem do segundo advento de Cristo Jesus. E quando a gente lê exatamente o versículo de estudo nessa manhã, o versículo 11 chama a atenção aos crentes de Filadélfia e aos crentes de hoje, aos líderes que serão investidos. E a mensagem de Deus é: venham sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu sei que o tema escolhido por vós é guarda o que tens. Mas eu não posso falar de guardar o que temos sem associar a perícope do texto ou o que vem antes do texto. O texto não começa com guardar o que tens. Guardar é uma consequência do que está antes. Para que nós guardemos, nós precisamos entender o que está antes do texto. E antes do texto a mensagem é: venho sem demora. Amém? Eu não sei se você está a perceber o que João está querendo transmitir aqui. E dizia um professor meu: ler a Bíblia na língua original é como se fosse beijar a noiva sem o véu. E nós precisamos entender a mensagem de Deus para nós nessa manhã. E quando a gente olha para a expressão venho sem demora, nós podemos perceber que a expressão venho, usado por João em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, ela está no presente médio do indicativo. Ou seja, João não está a dizer venho. João está a dizer, em outras palavras, eu estou vindo sem demora. Amém? João está a dizer que nós já podemos sentir os passos de um Deus que se aproxima. A mensagem não está no futuro. A mensagem está no presente médio. Jesus está vindo. E a minha pergunta é: o que é que você está fazendo se Jesus está vindo? Às vezes nós nos preocupamos tanto com a volta de Cristo Jesus, mas nós não nos preparamos como se Jesus estivesse a voltar. Nós estamos com a mente encravada no passado. Uma vez lá no distrito em que eu dirigi, o irmão, quando estávamos a cantar o hino Breve Virá,
Ele ficou descontente na igreja e disse: pastor, desde há muito tempo que eu ouvi que Jesus vai voltar, até agora não vejo nada da volta de Cristo Jesus. Alguns cristãos, quando se convertem agora, o hino predileto deles é: breve Jesus voltará. Mas depois de 5, 10, 15 anos de fé cristã, ele muda de hino. O hino predileto passa a ser: ainda é longe Canaã. Estamos fartos e cansados. Eu não sei quem você, eu não sei como está a tua relação com Deus, mas o que eu sei é que a Bíblia me descreve em Apocalipse que Jesus está voltando, não que Jesus voltará mais tarde. Nós precisamos viver no presente a volta de Cristo Jesus. Nós precisamos experimentar a volta de Cristo Jesus. Nós precisamos nos comportar como se Cristo estivesse voltando. E talvez você diga assim: irmão pastor, essa é uma mensagem pregada em Apocalipse. Eu quero que você leia comigo Joel no capítulo 2. Joel é lá no Antigo Testamento. No capítulo 2 de Joel, veja o que a Bíblia fala sobre a volta de Cristo Jesus. Foi antes de Jesus ter nascido, mais de 2000 anos antes do nascimento de Cristo. E em Joel capítulo 2, versículo 1, a palavra de Deus diz: tocai a trombeta em Sião, e dá voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra. O texto termina dizendo o quê? Quem está lá no texto, diga glória a Deus. Eu quero ouvir os irmãos que estão a ler a Bíblia. Digam glória a Deus. O texto termina dizendo assim: porque o dia do Senhor vem, já está próximo, amém? O texto deixa claro que Jesus vem, e o dia do regresso de Cristo Jesus já está próximo. Eu não sei como você está a viver esses últimos dias, mas nós não estamos vivendo no fim do tempo do fim. Nós estamos vivendo as horas extras do tempo do fim. Nós estamos vivendo os momentos que antecedem a volta de Cristo Jesus. Quando a gente olha para os sinais a nosso redor, nós teríamos vigor de cantar mais e mais o hino Maranata, porque Jesus está voltando. E eu gostaria de prender a vossa atenção em mais um texto da Bíblia. Quando a gente lê Hebreus no capítulo 10, Hebreus 10, versículo 37, de Hebreus capítulo 10, a palavra de Deus nos deixa algo bem claro. Deixa-me que eu leia. Hebreus 10, versículo 37. A Bíblia diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. A Bíblia diz que dentro de pouco tempo aquele que vem virá. E quando a Bíblia usa aqui a expressão tempo, ela usa uma expressão que descreve cronômetro. Ou seja, a volta de Cristo Jesus não depende somente da nossa atuação. Quando chegar o cronômetro de Deus, quando o tempo da volta de Cristo Jesus chegar, não importa se você se converteu ou não. Não importa se você estava na igreja apenas aquecendo os bancos da igreja. Quando o tempo da volta de Cristo Jesus chegar, ninguém e nada vai travar a volta de Cristo Jesus. Eu não sei se você está se preparando para essa volta de Cristo Jesus. Dentro em breve, Jesus vai voltar. E quer nós aceitemos ou não, Jesus vai voltar. Quer nós vivamos indecente ou não na igreja, Jesus vai voltar. Quer nós brinquemos ou sejamos sérios na igreja de Deus, Jesus vai voltar. Quer você viva mais de 20 anos na fé ou não, Jesus vai voltar. Quer você continue brincando com o cristianismo ou não, Jesus vai voltar. Quer você apenas se invista para exibir lenço ou não, Jesus vai voltar. Porque a Bíblia deixa claro, dentro do cronômetro de Deus, aquele que vem, virá e não tardará. E por isso é que o texto de Apocalipse 3, versículo 11, começa com a volta de Cristo Jesus. Porque a volta de Jesus é uma realidade. E dentro desse contexto da volta de Jesus,
por causa da perseguição que o povo estava sofrendo, por causa de muitos que estavam abandonando a fé do apóstolo João. No tempo de João, muitos estavam deixando a igreja. E João afirma para eles novamente: Jesus está vindo. E aí o texto agora continua com a segunda parte. Guarda o que tens. Amém? Guarda o que tens, porque Jesus está vindo. A minha pergunta nessa manhã, ela é tendenciosa, reflexiva e profunda. O que você tem guardado? Se você sabe que Jesus já está se aproximando. O que você tem guardado se você já ouve os passos de Jesus voltando? O que nós temos feito? O que nós temos guardado nessa esperança da volta de Cristo Jesus? Eu não sei você. Eu não sei como está a tua vida espiritual. Mas quando a Bíblia reforça ao povo de Deus a guardar o que tem, o apóstolo João se estava a referir de Apocalipse 14, versículo 12. João estava trazendo à tona as características do povo remanescente nos últimos dias. E a Bíblia descreve que a característica do povo remanescente nos últimos dias seriam aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Cristo Jesus. Mas também há uma particularidade nesse texto. A palavra guardar está no particípio, significa guardando. A característica do remanescente no último dia é aquele que vive cada dia guardando os mandamentos de Deus. É aquele que vive cada dia observando os mandamentos de Deus. É aquele que cada dia se baseia nas Sagradas Escrituras, lê a palavra de Deus e faz dos mandamentos de Deus o seu guia diário. A minha pergunta é tendenciosa. Está você a guardar o que tens? O que você está guardando nessa manhã? O que você tem para guardar para a volta de Cristo Jesus? Quando Apocalipse diz guarda o que tem, Jesus queria que nós guardássemos a verdade presente, entesourada nos nossos corações. E nós podemos encontrar isso em Apocalipse 14, versículos 6 a 12. As 3 mensagens angélicas, que é a identidade da igreja adventista do sétimo dia. E a minha pergunta é, o nosso comportamento mostra a identidade adventista do sétimo dia? O nosso comportamento mostra que estamos guardando as 3 mensagens angélicas? Eu não sei. Eu não conheço. Cada um que está sentado, o que ele faz, o que não faz. Mas uma coisa eu sei porque a Bíblia me diz. Quando João chama atenção a guardar, João está a dizer que a verdade presente deve ser o centro do nosso coração. Deve acompanhar a nossa vida diária. Quando João está a chamar atenção a guardar, João está a dizer que devemos nos agarrar nas promessas de Cristo Jesus. Devemos nos agarrar na mensagem do Evangelho. Devemos nos agarrar naquilo que Deus nos manda. Quando João está a dizer que devemos guardar, João está a dizer que devemos ter comunhão diária com Deus. João estava a dizer para aquelas pessoas que estavam na iminência de abandonar o cristianismo, que vocês precisam ter comunhão diária com Deus. E a minha pergunta para os candidatos à liderança é, está você tendo comunhão diária com Deus? Sabe, há muita gente que vem apenas para adquirir o lenço, mas deixa o Deus do lenço. Há muita gente comendo a casca e deixando a banana. Está mais preocupado com o uniforme do que ter comunhão com Deus do uniforme. Está mais preocupado em falar sobre Jesus do que falar com Jesus. Está mais preocupado em trabalhar para Deus do que trabalhar com Deus. Há muito líder a dirigir clube de jovens, mas trabalha para Deus e deixa o Deus do trabalho de lado. Está você guardando o que você tem? Eu não sei quem você é. Eu não quero ser muito longânimo na minha explanação nessa manhã. E gostaria de dizer que Deus nos chama a atenção a nos agarrarmos nas promessas de Cristo Jesus e a fazermos da palavra de Deus o cerne do nosso evangelho. Porque enquanto estamos à espera de Jesus voltando, nós precisamos projetar a mensagem da breve volta de Jesus no nosso estilo de vida. E Ellen White diz no livro Eventos Finais, na página 12, a mensagem do breve retorno do Salvador
foi projetada para purificar os corações dos homens, não para adiar o preparo da volta de Cristo Jesus. Amém? Essa mensagem foi preparada para purificar os nossos corações, mas não para adiar o nosso preparo para a volta de Cristo Jesus. Mas hoje nós estamos a fazer o contrário na igreja. Hoje, em vez de guardarmos o que temos, aquilo que é a identidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, estamos guardando coisas contrárias. Talvez esteja falando nessa manhã para aqueles que, em vez de guardar o que têm, o que eles têm a guardar não é digno da nossa fé. Aqueles que estão aqui sentados, que em vez de guardar a palavra de Deus, estão guardando inimizade com os outros. Ele é adventista do sétimo dia e vive com inimizades. E uns jovens até melhoraram a linguagem, disseram: pastor, eu cortei água e luz com ele. Nós nos cortamos água e luz. Em vez de guardar a palavra de Deus, ele guarda um conjunto de inimigos. Ele guarda um conjunto de pessoas que não se falam com ele. Mas é líder do Ministério Jovem, vive nos clubes, tem inimizade no clube, cortou água e luz com A, B, C ou D. Talvez esteja falando para alguém que está aqui, em vez de guardar a palavra de Deus, está guardando uma corda na cintura. É irmão de manhã, mas de noite é limão, porque vive amargando a vida dos outros. Vive bruxando os outros. Jesus está voltando. É hora de nós guardarmos as coisas corretas do nosso coração. Mas temos pessoas que estão guardando aquilo que é incorreto. Estão guardando inimizade. Estão guardando pecados escondidos e acariciados. Talvez esteja falando nessa manhã para alguém que está aqui na igreja, mas está guardando uma mensagem do amante no seu telemóvel. O que você está guardando para a breve volta de Jesus Cristo? Aquelas pessoas que estão aqui guardando o Gerir Plantel. Eu não sei se vocês me entenderam. Eu sei que alguns jovens me entenderam. Gerir Plantel, os jovens dizem: pastor, o Gerir Plantel é quando um moço da igreja tem namorada no Sambizanga, tem namorada na Manhanga, tem namorada em Cacoaco, tem namorada em todos os lugares, mas também está aqui nessa manhã e está a dizer: guarda o que tem. Está a cantar o slogan: guarda o que tem. E a minha pergunta é: o que você está guardando para a breve volta de Cristo Jesus? Jesus está voltando. É hora de nós alinharmos a nossa vida em consonância com a volta de Cristo Jesus. Quem você é? O que você está guardando? Eu não sei quem você é, mas eu sei que tem aqui pessoas que estão guardando arrogância no seu coração. São líderes, só eles que sabem tudo, só eles que estudaram, só eles que conhecem. Ninguém mais fala lá no clube, porque ele é extremamente arrogante e guarda essa arrogância no coração dele. Jesus em breve está voltando. Guarda o que tens. O que você está guardando no teu coração? Eu não sei se estou falando para alguém aqui que está guardando relacionamentos tóxicos. Estás a namorar com alguém, mas essa pessoa nunca se compromete com teus pais, nunca é apresentado na tua família. 6 anos de namoro, namoro tartaruga. O namoro está mais velho do que uma criança de 7 anos. Continua gerindo esse plantel, continua guardando esse tipo de relacionamento, mas nunca é apresentado nos pais. Já não é hora mais de você guardar esse tipo de relação. Jesus está voltando. Ainda aqueles que entregam leite de graça, mesmo não sendo o dia da expiação, estão aqui também. A Bíblia diz: guarda o que tens. Identifica-se com a mensagem do retorno de Cristo Jesus. Não é hora mais de brincarmos ficou com o diabo. O inimigo não está a brincar de ser diabo. Muitos nós estamos brincando de ser cristão, quando o diabo não está a brincar de ser diabo. Muitos nós somos cristãos de fachada, cristãos de manhã. De noite nós vivemos de uma maneira tão indelicada que até o próprio inimigo olha para nós. O diabo diz assim: dessa vez, meu irmão, foste muito longe. Não fui eu que te tentei. Me passaste demais. Eu não sei quem você é. Eu não conheço o que você está guardando. Mas uma coisa eu sei: é difícil você ouvir a música José de Camargo Luciano, deixou feitiço em meus olhos, e você pensar na cruz de Cristo. Não é mais hora de guardar músicas mundanas no telemóvel. Jesus está voltando. É hora de nós nos comprometermos com o Evangelho de Cristo Jesus. É hora de nós mudarmos a nossa rotina. É hora de nós
fazermos as pazes com Deus. Eu não sei quem você é. Eu não sei como está a tua relação com Deus. Mas uma coisa eu sei. Não é mais hora de termos relacionamentos tóxicos. Não é mais hora de termos amantes traindo o meu parceiro e a minha parceira. É hora de nós nos comprometermos com a verdade, porque Jesus está voltando. Quer você mude ou não, Jesus vai voltar. O que você tem no teu coração? O que você tem na tua vida? O que é que te impede de ser cristão no verdadeiro sentido da palavra? O que te faz você vir e voltar? Há uma citação bem dura de Ellen White que eu não gosto de pronunciar. Ela diz assim: entre 20 pessoas que estão na igreja, nenhum deles está preparado para a volta de Cristo Jesus. E muita gente que está na igreja, mas pouca gente preparando o coração para Cristo Jesus. Muita gente na igreja, mas pouca gente entregando a vida para Cristo Jesus. Há muita gente na igreja, mas pouca gente fazendo pazes com Deus. Há muita gente a usar lenço, a usar prendedor, a usar a esquerda, a direita, a usar regras do Ministério Jovem. Há muita gente comprometida com as regras do Ministério Jovem, mas há pouca gente comprometida com Jesus das regras do Ministério Jovem. É momento de nós fazermos compromisso com Jesus das regras e não com as regras em si. As regras devem nos conduzir a Cristo Jesus. É momento de nós purificarmos o nosso coração. É momento de nós dizermos: Senhor, viva no meu coração, transforma a minha vida. Eu quero ter uma identidade semelhante à tua, Senhor. Não quero mais ser a mesma pessoa. Eu não sei quem você é, mas eu gostaria de ler o último texto bíblico dessa manhã. Leia comigo o que a palavra de Deus diz em Micaías. No capítulo 2 de Micaías. E eu quero ler o versículo 10. É um livro lá pequeno do Antigo Testamento. O capítulo 2, no versículo 10. Eu já encontrei. Veja o que a palavra de Deus diz. No capítulo 2, versículo 10, a palavra de Deus diz assim: levantai-vos e ide-vos embora, porque não é aqui o vosso lugar de descanso. Ide-vos embora por causa da corrupção. Sim, da corrupção que destrói dolorosamente. A Bíblia nos chama a atenção: levantai-vos e andai-vos. Não é aqui o nosso lugar de descanso. Para aqueles que creem em Cristo Jesus, para aqueles que guardam a mensagem do Evangelho, para aqueles que guardam as características do povo remanescente, aqueles que vivem cada dia nos mandamentos de Deus. O nosso limite não é o chão. Os calibrados para te lá, porque o nosso limite é o chão. Mas aquele que segue Jesus, segui-lo até os céus. Nosso limite não é o chão. Eu não sei quem você é, mas é hora de nós nos levantarmos do pecado. É hora de nós largarmos aquilo que nos impede de guardar a palavra de Deus. É hora de nós dizermos: Senhor, aqui estou. Não me invista somente com lenço, mas eu quero ser investido com o poder do Espírito Santo. Eu quero pregar a tua palavra. Eu quero ser diferente a partir de hoje. Eu quero que o Senhor mude a minha história, mude a minha vida. E João mesmo escreve dizendo: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai. É interessante que João usa a expressão filhinhos. E a expressão filhinhos, ele descreve alguém que está a aprender a andar agora. E por aprender a andar, algumas vezes vai tropeçar e vai falhar. Mas esse filho que está a aprender a andar, pega na mão do Pai para não tropeçar. Que nessa manhã nós possamos dizer: Senhor, aqui estou. Eu não quero mais pecar. E como não quero mais pecar, eu quero pegar nas tuas mãos, porque eu sou teu filhinho. Eu quero viver de acordo com a tua palavra. Eu quero viver segundo a tua mensagem. Eu quero que quando o Senhor voltar, eu possa fazer parte daqueles que vão ser ditos: vindem benditos do meu Pai. Eu não sei quem você é, mas haverá dois grupos na volta de Cristo Jesus. Haverá o grupo daqueles que se levantaram
e entregaram a sua vida a Cristo Jesus por causa da corrupção. E a esses, ainda que venham vendavais, ainda que hajam problemas difíceis, ainda que as coisas pareçam escuras diante deles, esses nunca desistem, são sempre fiéis a Cristo Jesus, vivem sempre na integridade, eles não desistem do foco, eles guardam o que têm, ainda que as coisas pareçam difíceis na sua vida. E eu quero terminar a minha mensagem contando a experiência de Spassford. Esse era um homem americano conhecido, era um excelente advogado, com vida feita, fortuna. Ele investia no ramo imobiliário e tinha muito dinheiro na sua conta. Só que depois, uma vez, aconteceu um trágico incêndio na cidade de Chicago e ele perdeu todos os pertences que ele tinha. Ele não somente perdeu os pertences, chegou uma altura que ele perdeu também o seu único filho, rapaz, e ficou com 4 meninas apenas. E depois dessas todas as tragédias na sua vida, chegou um tempo que eles decidiram tirar férias. E ele combinou com a sua esposa Ana para tirarem férias na Europa. É interessante, irmãos, que quando chegou o dia da viagem, havia uma preocupação que ele tinha que atender no seu escritório e ele não podia viajar com a família. A esposa e as 4 filhas embarcaram e seguiram viagem de barco até a Europa. E enquanto elas iam viajando, um trágico acidente aconteceu em meio ao oceano. E nesse trágico acidente que aconteceu, as 4 filhas de Horácio, desse jovem Spassford, morreram nesse trágico acidente. 12 minutos depois dos 2 barcos se terem batido, morreram 226 pessoas e sobreviveram apenas 90 pessoas. E dessas 226 pessoas, estavam as 4 filhas dele. E a esposa então mandou uma mensagem nele dizendo o seguinte: salva, porém só. Salva, porém só. Imaginam esse homem que perdeu a maior parte da sua riqueza, perdeu o seu único filho, e nesse trágico acidente perde 4 filhas, e não resta mais ninguém na vida dele. Ele tinha tudo para desistir, ele tinha tudo para não guardar o que ele tinha, a fé que ele acreditava, ele tinha tudo para ficar zangado com Deus, ele tinha tudo para dizer: não quero mais igreja. Como hoje temos cristãos mimosos na igreja, alguém lhe fala alguma coisa, está a dizer: vou embora, deixa a igreja. Esse homem tinha tudo para deixar a igreja, mas sabe, esse homem decidiu seguir viagem ao encontro da sua esposa. E quando se aproximaram no lugar do incidente, alguém da tripulação foi avisar para ele ver o lugar onde as 4 filhas submergiram. E ele ficou em pé nos convés do navio, e com uma caneta na mão e um livro de anotações, ele olhou naquelas águas azuis do oceano, começou a lacrimejar, e ele escreveu o seguinte: se paz, a mais doce, eu gozar, se a dor mais forte eu tenho que sofrer, ainda assim tu me fazes saber que com Jesus eu sou feliz. E foi assim que ele escreveu o hino Sou Feliz com Jesus. Eu não sei quem você é, mas somente um coração transformado pelo poder do Espírito Santo, somente alguém que guarda os mandamentos de Deus, pode, em meio à dor e em meio aos problemas, dizer: eu sou feliz com Jesus. Eu não sei quem você é, Jesus está voltando. É hora de nós sermos felizes com Jesus, é hora de nós fazermos a paz com Jesus, é hora de eu dizer: Senhor, viva no meu coração,
transforma a minha história. Não importa quantas vezes você falhou. Ninguém vai perder o reino dos céus pelas falhas que comete. Nós podemos perder o reino dos céus por Cristo que nós rejeitamos. Enquanto Jesus fala no nosso coração nessa manhã, é hora de nós dizermos: aqui estou, Senhor. Eu quero ser transformado pelo Teu poder. Esse é meu desejo. Por isso estou em pé aqui em frente. Se você quer que o Espírito Santo transforme a tua vida, e que não seja apenas investido para o lenço, mas investido pelo Espírito Santo, eu quero te convidar aonde você estiver, para que se coloques em pé, para que nós entreguemos a nossa vida nas mãos de Cristo Jesus, e que Deus nos ajude a guardar o que nós temos. Eu quero chamar o Dr. Juvenal para vir orar para nós. Enquanto o pastor Juvenal vem orar para nós, talvez esteja aqui alguém especial, que Deus falou no seu coração. Não importa se és batizado ou não, mas que você ouviu a mensagem de Deus, e você tem algo que só você e Deus sabem, ninguém mais sabe. Só você e Deus têm ali guardado. E você quer nessa manhã dizer: Senhor, aqui estou. Não quero voltar do mesmo jeito. Não quero continuar a mesma pessoa. Se há alguém nessa condição, você já está em pé. Eu quero te pedir que venhas na frente, porque o pastor Juvenal estará orando de maneira especial, para que Deus te ajude a largar isso que te impede.